Você pratica ciclismo e gostaria de aumentar as distâncias e ter maior desempenho? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deiris Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso convidado de hoje é o Davi Miranda. Ele é graduado em nutrição pela Universidade Federal da Paraíba, tem pós-graduação em nutrição esportiva pela Universidade Gama Filho, trabalha com praticantes de atividade física e atletas de alto rendimento há mais de 10 anos. Davi, que prazer te receber no programa. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado a vocês pelo convite. Vamos conversar. Sim, e hoje a gente vai falar de ciclismo, que é um esporte que, assim, do mesmo jeito que a corrida de rua, ele acabou ganhando bastante popularidade, bastante visibilidade nos últimos anos, né? Aliás, fica aqui meu convite para vocês assistirem o programa que a gente tem especificamente de corrida de rua com a doutora Desirê Coelho. Hoje, então, a gente vai focar em quais são as estratégias nutricionais de suplementação para otimizar o desempenho no ciclismo, né? E vamos, então, assim, do início. A partir de que momento que um praticante de ciclismo já precisa de um acompanhamento, de um cuidado nutricional mais detalhado? Olha, o ciclismo quando inicia, normalmente ele inicia com uma prática muito simples, né? Praticamente todo mundo em algum momento aprendeu a andar de bicicleta, ou quase todo mundo. Então, assim, na medida em que isso começa como um passeio, mas vai tornando algo que rapidamente vai ganhando distância, vai ganhando tempo. Os exercícios de endurance são legais por isso, a evolução para quem consegue ser consistente é muito rápida. Então, eu diria para quem começa a pedalar mais do que 1h30, 1h15, e é muito comum que isso aconteça muito rápido, ou para quem tem algum objetivo, almeja algo mais relacionado a desempenho, ele deve procurar ajuda desde já. Perfeito, perfeito. Eu acho que é muito mais fácil, às vezes, a gente se situar até na corrida, né? Porque a gente tem a meia maratona, a maratona, aí a gente já tem a clareza de que estamos falando de endurance. No caso do ciclismo, onde começa assim, esse limiar de, ok, isso aqui já é esporte de endurance, já não é aquela pedalada de final de semana ou de lazer? Sim, endurance é classificado como as atividades aí realmente de longa duração, né? Então, por exemplo, talvez se a gente fala de uma corrida de 5 ou 10 km, ainda a gente aprendeu a chamar de endurance, ok, isso não está necessariamente errado, mas de fato o que o nome quer traduzir, o endurance vai quando isso passa de 2 ou 3 ou 4 horas de treino, tá? Então está mais relacionado ao tempo. Então, talvez para uma corrida, um atleta de endurance seria um atleta aí que está correndo de 21K para cima, que aí já é uma parcela menor dessas pessoas. E aí talvez no ciclismo, o que passe aí de 80 km, de 100 km, mas não existe necessariamente algo engessado quanto à distância, sabe? Perfeito. Então, a partir de 1h30, já é interessante que a pessoa procure esse apoio, né? E aí vamos então para esse apoio. Qual que é o papel da nutrição no ciclismo? O papel da nutrição no ciclismo é capacitar o indivíduo a conseguir treinar por mais horas, é melhorar a performance para quem visa ter algum nível de desempenho. E esse desempenho não necessariamente é competitivo, mas é um desempenho seu, você quer treinar melhor, e é da capacidade para que o indivíduo consiga executar essa atividade que ela tende a aumentar a duração. E existem muitas nuances de alimentação, de suplementação, de estratégias para isso.
E é nelas que eu quero entrar agora, esse que é o ponto. Então, quais são as características, né, de uma alimentação que a gente precisa cuidar para otimizar esse desempenho do praticante e do atleta de ciclismo? Ó, atletas de uma forma geral, especialmente para essas atividades de longa duração, em termos de alimentação, a gente vai privilegiar o consumo de carboidrato. É ele quem traz energia para a longa duração. A gente costuma pensar na gordura, né, como fornecedora de energia, e isso não está errado, mas isso não implica em eu consumir mais gordura, porque eu utilizo gordura no treino longo do dia seguinte. Então, é privilegiar realmente o consumo de carboidrato frente à proteína, frente à gordura, frente à fibra. Então, é mais realmente uma alimentação rica em carboidrato, mais arroz, mais frutas, aveia, sucos. A gente muitas vezes precisa lançar a mão de algo mais calórico mesmo, até os açúcares, coisas que em dietas relacionadas à questão mais estética, a gente termina restringindo mais. Então termina que são carboidratos até mais, talvez mais saborosos, a depender do indivíduo, do quanto ele treina. Perfeito. Então, se a gente está pensando em desempenho, a gente vai cuidar daquela base, né, que sempre falamos na alimentação, claro, tem que acertar as proteínas, tem que acertar as gorduras, ter as vitaminas e minerais, mas o grande foco vai ser no aporte de carboidratos, né? Acertar a caloria e o aporte de carboidratos. E como é que fica a suplementação? Qual que é o papel da suplementação para estes atletas? Suplementação para esses treinos longos, né? Que a ciência nos orienta? Ela nos orienta, sobretudo, para o consumo dos carboidratos e dos eletrólitos, tá? Existem muitas outras coisas que podem ser suplementadas para endurance, mas para que o indivíduo tenha a capacidade de executar essas atividades por longa duração, carboidrato e eletrólito. E a ciência divide o consumo de carboidrato a partir da quantidade, ou seja, do volume de tempo de treino desse indivíduo. E aí a gente divide talvez em 3 ou 4 grupos. Até 1h15 de treino não existe a necessidade de suplementar carboidrato, muito embora não exista a contraindicação. Às vezes você tem 1h15 muito forte, um treino com muito estímulo. Aí treinos que vão até 2 horas, 30 gramas de carboidrato por hora. Então vamos lá, vou pedalar 2 horas. Então aí eu deveria fazer 60 gramas de carboidrato. Treinos agora que vão de 2 a 3 horas. Isso aumenta agora para 60 gramas por hora. Então, um treino de 3 horas, o indivíduo já deveria consumir 180 gramas de carbo. E agora a gente vai para o endurance propriamente dito, acima de 4 horas de treino, ou acima de 3 horas de treino, de 3 horas em diante, 90 gramas por hora. Então, imagina um treino de 4 horas, a gente fazer um consumo aí de em torno de 350 gramas de carboidrato. A única forma de conseguir isso, viável, é suplementação de carboidrato, e aí existem inúmeras formas de fazer essa suplementação. E os eletrólitos entram juntos, né? Sódio, potássio, cloreto, magnésio. Perfeito. Quais suplementos você costuma utilizar no dia a dia dos atletas? Quando você fala se existem diversas formas de fazer, né? Isso, via de regra, os carboidratos e os eletrólitos. Esses carboidratos, de preferência, os suplementos em pó, que eles são compostos por uma mistura de carboidratos, e aí existem vários carboidratos, né? Palatinose, ribose, destrose, maltodestrina, oxinase. Então, esses suplementos, eles são compostos de alguns carboidratos misturados, e a ciência mostra que isso é mais benéfico para os treinos mais longos do que suplementar uma única fonte. Por exemplo, suplementar maltodextrina em detrimento a suplementar um mix de carboidrato. Então, melhor usar um mix de carboidrato para os treinos mais longos. Então, normalmente, o meu paciente, o meu atleta, ele está de mix de carboidrato, ele está de cápsula de eletrólitos. Esses eletrólitos incluem, como eu falei, sódio, potássio, cloreto, magnésio, ou mesmo a gente faz isso manipulado. Aí, a depender da duração disso, tem coisas que dá para entrar, mas são talvez uns plus, BCAA, cafeína, sempre interessante para esses treinos longos, então normalmente entra também. Não é comum fazer proteína durante o treino, no máximo alguns aminoácidos para esses treinos longos. Então, de forma básica, é isso. E aí pode vir muitos pormenores, beta-alanina a depender da fase, creatina a depender da fase. Perfeito. Todos eles, de uma forma ou outra, você acaba utilizando dependendo da situação do atleta.
Sim, mas o foco principal no carboidrato. E achei isso bem interessante a sua colocação, que eu acho que é algo que vale a pena a gente reforçar para as pessoas, dessa importância de misturar, né? sim. Porque a gente tem disponíveis todos eles de maneira individual e a gente tem disponíveis também os suplementos que fazem já essa mistura. Então seria mais indicado o suplemento que já vem misturado ou comprar separado e fazer as próprias misturas? É bem mais prático comprar isso já misturado, porque inclusive, por muitas vezes, né, por trás de uma grande indústria de suplemento, existe um grande corpo científico que estrutura aquilo ali, né? Então existem algumas proporções melhores em relação a quanto de frutose para quanto de maltodextrina, por exemplo. E aí essas indústrias, isso já é muito ajustado por esse corpo científico, técnico científico. Sobre misturar carboidratos, por qual justificativa? Eu vou tentar falar de ciência de forma bem simples, e é de fato muito simples. A partir de 3 horas de treino, antes disso, suplementar uma única fonte de carboidrato, ok. Vou comprar uma maltodextrina porque tem um custo-benefício muito bom. Se você tem um treino até 3 horas, ok. Passou de 3 horas, que supostamente a recomendação passa para esses 90 gramas por hora, você imagina que a célula, quando está fornecendo energia, para essa glicose entrar na célula, ela entra por uma porta. Então, cada tipo de carboidrato entra por vias diferentes ou por portas diferentes. Se eu tenho só maltodextrina, por exemplo, ela vai entrar só pela porta A, e a porta A ela tem um número limitado. Ela tem uma velocidade limitada. Então, quando eu suplemento 3 ou 4 tipos de carboidratos diferentes, que eles entram por portas diferentes, a célula ela consegue absorver isso de forma muito mais rápida e eficiente. Então, é como se suplementar carboidratos de forma, esses mixes, essas misturas, a gente consegue ter um aproveitamento maior para cada hora de treino, já que a quantidade de carboidratos sobe bastante. Perfeito, perfeito. E uma coisa que assim me chama bem a atenção é que dos suplementos também que a gente tem disponíveis no mercado, tem esses que fazem a mistura e também é bem comum a gente ter aqueles que têm uma relação de tipo 4 para 1, então tem 4 de carboidrato misturados mesmo, mas tem a proteína. No caso do ciclismo, é melhor não ter ou não faz muita diferença? É muito interessante ter, mas os suplementos, esses que chamam, né, normalmente intitulados lá de recovery, que tem essa relação de 4 para 1, como você falou perfeitamente bem, isso a gente utiliza principalmente no pós, tá? Então, por exemplo, pegou um treino que por alguma razão ele é mais intenso do que o habitual, ou ele tem mais volume do que o habitual, terminou o treino, você toma uma dose completa de um suplemento que tem essa relação de 4 para 1, porque o indivíduo que treina com bastante frequência, ele está fazendo recovery pensando no treino que agora vai ter lá 24 horas depois. E aí, quanto mais eficiência nessa recuperação, hoje, performance fala muito de recovery, muito de recovery, muito de recovery, porque ela é quem vai dizer a sua capacidade de treinar dia após dia. Então, é um suplemento interessantíssimo, mas não para o durante, para o pós. Olha, assino muito embaixo e eu acho que essa, de novo, é uma mensagem fundamental que a gente vem passando sempre ao longo dos programas. O durante o treino ele é fundamental, mas no dia seguinte você vai treinar de novo, ou daqui a 2 dias você vai treinar de novo, e tem que ter essa recuperação de glicogênio e essa recuperação muscular para poder enfrentar o próximo treino, né? Então fazer essa relação, ela também ajuda muito nesse sentido. E outro pontinho que eu queria puxar também, eu particularmente sou muito fã da creatina. Aí você falou que em alguns casos, dependendo, você utiliza. Quais são os casos em que você usa a creatina? Ó, creatina, como está relacionada à potência, né? Digamos, a uma força que você imprime máxima, mas que aquilo ali talvez para atividades que duram entre 6, 7, 8, 10 segundos no máximo, talvez até um pouco menos do que isso. Se a gente pensa na atividade do endurance, uma atividade que você estabelece uma zona de intensidade ali mais baixa, zona 2, zona 3, e você mantém aquilo por longas horas, não parece que faz sentido suplementar creatina para uma atividade que ela é mais de zona 2, zona 3, em relação ao quanto você imprime de força e de potência, de frequência cardíaca. Sendo que no ciclismo, em muitos momentos, existem os tiros dentro da própria rotina de treino. Ou dentro de um pelotão competitivo, ou mesmo na sua simples planilha de treino. Você pega um treino que está lá, um treino de 4 horas, mas que em algum momento ele pede tiros de 30 segundos em zona 5B. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma via de geração de energia
que vai usar, sobretudo, para fornecer energia, a ressíntese de creatina fosfato, de creatina muscular. Então, creatina, como ela aumenta muito a força e potência, e a gente correlaciona a creatina, muitas vezes erroneamente, só à musculação e a um padrão estético, ela serve muito para o ciclismo. Fantástico. Eu acho sensacional isso. E é uma coisa que também se aplica igualmente quando a gente pensa na corrida, né? Eu lembro de um artigo que eu gosto muito desse artigo, eu sempre mostro para os alunos em pós-graduação, que mostra justamente que a gente tem essa ideia de que maratona, por exemplo, e a mesma coisa serve para o ciclismo, vai ser sempre uma atividade oxidativa, vai ser sempre uma intensidade menor. Mas se você tem um objetivo de performance, se você tem um objetivo de diminuir o tempo, a maior parte do tempo, na verdade, o atleta acaba ficando acima do limiar, né? Então, ele precisa sim desse tanto aporte de carboidratos, né? Porque era até uma discussão com relação à questão de gordura e carboidrato, quanto suplementos que ajudem na potência vão ter um papel fundamental também. Isso aí. E outro que eu queria te perguntar é cafeína. Esse é outro queridinho, né, da nutrição. Em que contextos que você usa cafeína? Cafeína vale muito a pena utilizar, sobretudo para treinos mais longos, tá? É bem interessante, diminui percepção subjetiva de esforço, isso se traduz em você estar treinando mais forte e ter uma percepção talvez de que você está treinando mais leve, então isso fica meio maquiado, isso é interessante quando você quer fazer muita força, tá? Aumenta alerta, porque estimula o sistema nervoso simpático, isso aumenta a frequência cardíaca, aumenta o estado de atenção. Então, acordada para quem treina muito cedo, né? É o caso do ciclismo, a depender, você sai de casa muitas vezes 4h30, 4h40. Então, muito interessante para as atividades que ganham um pouco de tempo e de distância. Perfeito. Davi, e assim, a gente vive duas realidades quem treina já de uma forma competitiva, né? Então a gente tem que cuidar da alimentação, da suplementação do atleta no dia a dia, dos treinos normais, e também quando ele entra em uma fase competitiva, tem algumas adaptações que são necessárias. Qual que é a diferença desses dois momentos? Como é que muda a alimentação? Sim, no período normal de base, de treino, do seguir planilha, naturalmente aquele indivíduo ele está com a dieta ajustada, calculado caloria, demanda para o treino, dias de treino que tem mais volume, dias de treino que tem menos volume, dias que talvez não treina. E aí entrando no pré-competitivo, que isso vai aumentando intensidade, volume, até entrar no período lá que muitos chamam de taper, outros chamam de polimento. Aí é onde entram algumas estratégias da nutrição, que tem atleta ou paciente que gosta de fazer, tem paciente que tem muito medo de fazer, às vezes por nunca ter feito, e o que vale a pena fazer é aquela sobrecarga mesmo de carboidrato, de glicogênio, né? Então, durante alguns dias, isso depende, é muito individual também, a gente faz um carboidrato muito baixo e mantém volume de treino normal, então talvez 3 dias de carboidrato muito baixo, depois a gente faz uma sobrecarga de carboidrato para 3 ou 4 dias, para que o indivíduo chegue com estoques de glicogênio aumentado para o dia da prova. Mas vale testar isso em período de treino, com certeza. Tudo a gente testa antes, nunca se testa nada em prova, né? E pensando, independente até nesse momento de prova, nos próprios treinos, já nesse volume maior ali de 4 horas, que a ideia seria consumir 90 gramas por hora, como é que o trato gastrointestinal recebe isso? Como é que o atleta se adapta a isso? É isso aí. Trato gastrointestinal inicialmente sofre bastante, né, com esse consumo muito alto de carboidrato. Então, apesar de eu ter descrito que a ciência aponta sobre suplementação de carbo para cada hora de treino, a depender do volume do treino, uma observação muito grande que não deve deixar de ser falada é que existe uma adaptação intestinal para isso. É comum atender no consultório pacientes que treinam 4 horas e ele consome um gel a cada hora, então ele faz 20 gramas por hora, onde teoricamente a recomendação seria 90. Então esse indivíduo não passa de 20 gramas por hora para 90. Ele vai aumentando isso gradativamente. No segundo treino, eu já sugiro que ele passe para 40 gramas por hora, porque quase todo mundo vai tolerar uma quantidade de 40 gramas de carboidrato por hora. Até 60 gramas por hora, isso é muito tolerável para a maioria das pessoas, né? Nosso corpo consegue metabolizar 1 grama de carboidrato por minuto com muita facilidade.
Tem indivíduos que terão mais problema para atingir os 90 gramas por hora, assim como a gente pega hoje atletas de altíssimo rendimento fazendo 120 gramas por hora. É assustador, né? Mas fazendo 120 gramas por hora para uma prova de 7, 8 horas. Então, se a gente somar isso, é realmente assustador. Mas existe um tratamento intestinal para que o indivíduo consiga fazer isso e não tenha nenhum tipo de diarreia, sobretudo, de desconforto. Perfeito. Eu queria deixar esse recado assim do não façam isso sozinhos em casa. Procurem acompanhamento porque a gente cuida desse processo de adaptação do praticante, do atleta. Davi, muito obrigada por compartilhar sua experiência. Fiquem aí que já já voltamos com a Nutri Responde. The Clash. The Clash. The Clash. The Clash. The Clash. Davi, hoje na Nutri Responde, a gente recebeu várias perguntinhas práticas das pessoas de como lidar com a suplementação durante o treino. Já teve várias coisas que você adiantou no outro bloco, então eu vou ir direto àquelas que foram mais perguntadas. E uma das principais é se tudo que é consumido durante o treino tem que ser líquido. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Para treinos um pouco mais curtos, eu diria que talvez até 2 horas, é muito mais prático você ter um squeeze na sua bike, um gel ali no quadro da bicicleta, no bolso da blusa, e você fazer só líquido. Para treinos mais longos, né, você vai encontrar muito atleta que se queixa da necessidade de mastigar algo, tá? Esse algo você estrutura o que quer fazer, um sanduíche, uma batata inglesa cozidinha com sal dentro, às vezes até não pela necessidade da proteína, mas o indivíduo precisa mastigar uma barra de proteína. Então, normalmente, para treinos mais longos, líquido e sólido funciona muito bem. Perfeito. E essa foi outra pergunta também que eles fizeram. Ok, pode sólido. Como é que eu carrego isso? Como é que fica a parte prática ali na bike? Dá para estruturar bem, tá? Tem bike que tem reservatórios, que você consegue colocar algumas coisas sólidas, e nessa hora, muitas vezes é lançado mão de algo, mais uma vez, de que a gente é habituado a não prescrever, não orientar, como um chocolate. Então, a depender da distância desse treino, entram algumas coisas, e até para o paladar do indivíduo, chega uma hora que ele não consegue comer mais coisas como gel e etc. Blusa da bike dá para colocar. Às vezes é meio chato, e a depender de um volume de treino, você precisa ter um ponto de apoio, parou, encheu suas garrafinhas novamente, pegou o resto da alimentação. Então, para quem quer treinar bem, para quem visualiza performance, tem que estar treinando, de preferência, numa assessoria que te dê essa estrutura. Perfeito, perfeito. E outra coisa também que eles perguntaram é se só o gel dá conta do recado. Difícil, para treinos curtos, sim, para treinos longos, não. E aí a gente volta para números e recomendação de volume de treino. Como fazer, não vamos nem muito distante, mas como fazer 60 gramas por hora só com gel, né? Então, para 3 horas, você imagina, você teria que fazer um consumo de gel a cada 20 minutos. Então, é muito mais prático, um carbo diluído na garrafinha ali, você ir tomando, e às vezes intercalando com o gel e consumo de água também. Perfeito. E o que é necessário, importante, ideal ter em um repositor? Em um repositor, carbo, eletrólito, carboidrato, um mix de carboidrato de preferência, e os eletrólitos, sódio, potássio, cloreto, tá? E boa parte desses repositores hoje tem isso. Eu atento para... Já existem algumas coisas mais legais no mercado de repositores mais naturais, com ingredientes naturais, e esse mercado tem melhorado bastante, tá?
E a última pergunta que eles fizeram é, na prática, como é que fica esse alternar, assim, a frequência do consumo do repositor com a frequência de consumo de água, água pura? Ó, quando a gente faz um repositor, aquilo ali necessariamente é uma solução a 6 a 8% de carboidrato. Tem que falar um pouco sobre esses números. Então, um repositor que tem uma solução a 6%, um repositor muito conhecido, que eu não vou citar o nome, ele é uma solução a 6%. Ele tem 6 gramas de carboidrato para cada 100 ml. Então, em 500 ml, ele é uma garrafinha que tem 30 gramas de carboidrato. Isso é simplesmente a concentração dele. Quando você está tomando um repositor, aquela concentração é o ideal, é o perfeito para que você hidrate a níveis excelentes. Então, não precisa diluir isso com água. Quando o indivíduo faz gel, como o gel é concentrado, ele precisa criar uma estratégia que vai fazer a mesma coisa. Ele toma o gel, que deveria tomar algo em torno de 250 gramas de água mesmo. Então, imagina que ele está com um repositor e está com gel. Então, quando ele toma um repositor, ok, ele não precisa estar tomando água. Quando ele toma o gel, ele precisa ter uma segunda garrafa que seja só de água. Então, ele simplesmente está diluindo o carboidrato que ele consumiu concentrado no gel, ele está fazendo a mesma função do repositor. Ele está diluindo aquele carboidrato para algo que o intestino receba melhor, e ele não tenha risco de ter uma diarreia ou uma desidratação. O que eles mais especificamente querem saber é assim, ok, tô tomando repositor, já tem essa diluição perfeita, mas eu preciso em algum momento tomar água pura ou eu posso fazer todas as horas ali direto com o repositor o tempo inteiro? Pode fazer todas as horas só com repositor. Só com repositor. Não, inclusive, não deve beber água, se você tiver só de repositor. Ou não deveria beber água. Perfeito. Davi, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Compartilhou muitas dicas práticas, espero que vocês aproveitem. Imagina, foi um prazer estar com vocês, falando do nosso dia a dia, é muito bacana, eu também treino, então é muito legal falar do que a gente faz diariamente, do que a gente gosta. Isso. E curtam, compartilhem, com muito carinho da Nutri, a gente se vê.